O vídeo de hoje é um vídeo super sincero e uma conversa sobre como foi terminar a primeira etapa do meu doutorado ou doutoramento. Meu nome é Jade e seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Eu acabei de encerrar a primeira etapa do doutorado, que é a fase curricular, obtive a aprovação e estou indo para a fase de escrita da minha tese. Eu sempre soube que eu queria fazer doutorado, eu acho que isso me preparou psicologicamente, mas eu vou contar para vocês um pouco de como foi a minha experiência no meu primeiro ano no doutorado, as minhas experiências, percepções, o que foi necessário fazer. Primeiro, eu acho que a grande diferença do doutorado é que você é muito mais requisitado do que no mestrado. Você tem que ter uma autonomia de pesquisa muito maior e o andamento dos seus trabalhos depende da tua dedicação pessoal. Você só vai ter desempenho se você continuar estudando. O nível de aprofundamento também é muito maior, você tem que estar ciente disso antes de começar. Você vai ter que ter uma rotina de pesquisa diária, vai ter que ter um sistema de organização, porque são 4 anos. Aqui na Universidade de Lisboa, o primeiro ano você não desenvolve sua tese ou tem um orientador. Você trabalha matérias gerais para desenvolver suas competências de pesquisa, competências na disciplina, para a partir daí refinar o que você quer escrever na sua tese e quem você quer que seja seu orientador. Para você ir para a segunda fase, que é de tese, você tem que tirar pelo menos 16 na fase curricular. Aqui o sistema é de 0 a 20, ou seja, o 16 daqui é o 8 do Brasil. E a partir das classificações, que são a apreciação das notas, você vai seguir ou não para os próximos passos. Como é que funciona o sistema de avaliação? O doutorado não funciona na Universidade de Lisboa com provas, mas com relatórios. Para cada uma das cadeiras que você faz, são 2 disciplinas obrigatórias, uma disciplina optativa e uma disciplina de metodologia. As 3 disciplinas que você tem que fazer, elas levam 1 ano e metodologia leva 6 meses. O ano curricular começa em setembro, metodologia acaba entre janeiro e fevereiro e as demais acabam em junho e julho, e você tem que relatório julho. Pode haver prorrogação do prazo até agosto, que foi o que aconteceu esse ano, mas em regra o prazo de entrega é no mês de julho. Para as disciplinas você tem que fazer relatórios. O que é que são relatórios? Funcionam como artigos. Cada professor tem suas próprias regras de como quer os relatórios. Tem alguns professores que pedem relatórios com limites de páginas de 20, 25 páginas como artigo, para você conseguir utilizar em publicações posteriores. Tem professores que pedem trabalhos mais aprofundados. Eu tive um relatório de 25 páginas, outro relatório de 70, ou seja, varia muito. Todos os relatórios exigem uma capacidade de pesquisa grande. Você tem que alinhar muitas referências, você tem que ter estudo e tem que ter uma clareza do seu tema. São 2 momentos avaliativos. Primeiro é feita uma apresentação onde você informa o estado da sua pesquisa, e isso ocorre durante o semestre, e o professor e teus colegas têm a possibilidade de comentar sobre o trabalho que você está desenvolvendo. Podem sugerir novos caminhos, fazer críticas, te ajudar a melhorar e aprimorar esse trabalho. Esse é um momento muito importante. Vocês selecionam as datas, tudo costuma ser muito democrático, os professores deixam vocês escolherem as apresentações. Nos meus casos, minhas disciplinas começaram as apresentações em março e terminaram até julho. Apresentar no começo te dá muito mais tempo para trabalhar nas críticas recebidas e conseguir entregar um bom relatório muito mais fechado e bem amarrado. Minhas primeiras apresentações eu escolhi que fossem todas em março e eu quis terminar todas as minhas apresentações em abril, porque eu queria ter o prazo de pesquisa. Sobre o sistema, eu não acho difícil por já ter feito o ano curricular do mestrado aqui também, então eu já sabia mais ou menos o que esperar. Mas é necessária organização, por mais que pareça muito tempo, na prática não é. E cada tema precisa de uma abordagem diferente. Em termos de linhas de pesquisa, o que todos os professores pedem não é que necessariamente você siga uma linha específica no teu relatório. Você tem uma certa autonomia para escolher seu tema, você só tem que respeitar a proposta geral da disciplina. Como é isso de proposta geral? Se eu estou na disciplina de Direito Administrativo, eu não posso fazer um relatório que vai falar sobre direito civil, só direito civil, sem nenhuma relação administrativa. Eu tenho que ter o cuidado de casar o tema da disciplina com o tema que eu escolho estudar. A elaboração do processo dos relatórios acaba sendo algo muito particular. Meu processo sempre foi muito de escrita e de organização. Eu posso compartilhar depois com vocês como é que eu faço o meu sistema de estudo. Mas eu tentei manter uma rotina constante de estudos para facilitar na hora de entregar os relatórios, e deixei apenas a parte da escrita para o final. Eu fiz um processo de leitura maior,
com um tempo de escrita mais reduzido. Para cada um dos relatórios, eu suponho que eu tenho estudado mais ou menos 3 meses o tema, colhido referências, lido bastante, e o meu processo de escrita para cada um foi entre 2 a 3 semanas, ou seja, a escrita foi um tempo muito menor. Mas isso vai do meu sistema de organização pessoal e para cada pessoa varia. O ponto mais importante é saber escolher um bom tema para fazer um relatório, um tema que vai ter material de pesquisa e um tema também que você goste, porque passar muito tempo pesquisando sempre exige que você tenha um gosto pelo que está fazendo. Tente também ter uma noção do que você quer fazer para a tese. Todos os meus temas de pesquisa eu tentei alinhar um pouco com o que eu queria fazer na minha tese em geral. Em termos de organização, ter 4 disciplinas acaba te obrigando a ir muito na faculdade. Eu tentei organizar minhas datas, então eu ia em mais ou menos 2 dias, depois fiquei só indo em um dia quando acabou a metodologia. Ou se eu não me engano, eu sempre fui um dia. Não, mentira, eu sempre fui um dia, 2 dias era no mestrado. Então facilitou esse processo, porque como eu trabalho também, eu precisava conseguir casar isso. O doutorado é um ambiente diferente, você encontra pessoas mais velhas, eu me sentia um pouquinho novinha lá, porque são pessoas com uma carreira mais consolidada, então você tem que ter tanto segurança em você mesmo, do que te levou a estar ali, da trajetória, e estar disposto muito a dialogar, a conversar. O doutorado também é um momento de trocas, você conversa muito sobre suas pesquisas com o outro, e isso ajuda a enriquecer o seu trabalho. Eu acho que os momentos que os meus relatórios cresceram mais em termos de produção foram os momentos de apresentação, em que eu tive um momento tanto para apresentar para o professor quanto para os meus colegas o que eu estava pesquisando e conseguindo lançar novos olhares sobre o que eu estava fazendo para aprimorar. A entrega dos relatórios depois te deixa um pouco órfão, porque você fica um tempo sem saber qual é a nota, tem que esperar a avaliação, mas depois dos relatórios começa a abertura do prazo de tese, que você tem que apresentar um projeto da tese, um orientador para aprovação do conselho científico para começar a parte de escrita. Eu agora estou nessa fase da minha tese em si, da escrita. Eu já comecei o doutorado com a minha tese muito bem definida. E isso me ajudou muito, porque eu não mudei ela, eu conversei já com o professor e já tendo a cabeça do que eu queria fazer para a tese. Mas eu sinto que esse ano, pós-fase curricular e de escrita da tese, mudou um pouco minha percepção. Por quê? Eu já tinha um sistema de organização e eu sinto que ele precisa ser muito maior. O ano curricular te ajuda a reentrar no espírito da pesquisa. Para mim não é necessariamente um problema, desde que eu saí da faculdade, eu sempre fiz pós-graduação, na sequência mestrado e fui pro doutorado. Eu nunca parei, mas eu é muito útil para quem está voltando depois de um tempo parado. E isso vale tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Ele te ajuda a pegar o ritmo novamente de leitura, de escrita, de estar no ambiente de sala de aula e te dá disciplina para quando o ano começar e a parte da escrita da tese em si, você não vai se sentir tão perdida, você já voltou àquele ritmo de estudos. O que eu senti agora que eu não tenho mais aulas e eu estou na tese em si, é que eu consegui ampliar um pouco do meu tempo de pesquisa e de estudo. Geralmente eu tenho um horário quase como se fosse um trabalho, eu bato ponto na minha pesquisa. Porque 4 anos parece muito tempo, mas já passou 1 ano e pouquinho, então já são só 3 anos, e são 3 anos para a escrita em si. Eu preciso ter uma organização para não me perder dentro desse prazo. Hoje o que eu sinto também é que eu tive alguns aprendizados sobre maturidade de pesquisa. Por mais que eu falei agora há pouco que os relatórios cresçam com a conversa com os colegas, com a tese é um pouquinho diferente. Eu ouço pessoas quando elas falam sobre algum insight da minha tese, quando elas já são mais da área, mas eu sinto também que eu tenho que ter muito mais segurança na fase da tese quanto ao que eu estou defendendo, porque agora eu já tenho uma carga de leituras que faz com que o meu olhar sobre os temas seja muito mais aprofundado do que o de uma pessoa de fora. Então eu tenho que confiar nos insights que eu estou fazendo e não me deixar levar por qualquer opinião diferente. Então isso tem sido uma mudança de percepção que eu notei agora que eu estou na fase da tese. E em termos gerais, eu acho que a fase de tese tem me dado também mais segurança. Eu tenho conseguido afirmar mais, assim, sabe. Eu acho que quando você tá entrando no doutorado, às vezes, pelo menos aconteceu muito comigo, eu duvidava, eu pensava: "Puts, eu tô fazendo isso, eu sei que tá certo, eu sei que o que eu tô falando é útil", mas eu sentia assim: "Ah, será que eu não tô falando a mesma coisa que todo mundo?". Agora eu já tenho uma consciência maior de que eu tenho um conhecimento muito mais aprofundado sobre isso do que outras pessoas que não estudaram sobre, e eu tenho a segurança de afirmar e bater pé. E pra minha profissão eu sou uma pessoa super tranquila.
Como advogada eu sou mais assertiva, mas como pessoa e pesquisadora eu sentia que faltava, às vezes, eu dizer: "Você está errado". Eu acho que estar no doutorado me fez dizer isso mais vezes, porque a gente ouve cada absurdo que quando a nossa área de pesquisa nós podemos dizer que a pessoa está errada quando ela nos pergunta. Então eu acho que eu ganhei confiança nesse sentido. E falando em linhas gerais, eu estou animada agora com a fase de escrita de tese. Só que eu sinto que a tese precisa de metodologias muito mais específicas, porque eu tenho que alinhar tanto a minha produção escrita para a tese, quanto a produção de artigos que também acabam fazendo parte da divulgação do meu trabalho científico. Eu consegui, ao longo do primeiro ano do doutorado, publicar 4 artigos, então eu achei que foi uma quantidade significativa. Eu ainda não tentei publicar meus relatórios desse último ano, mas eu achei que eu consegui desenvolver um bom volume de publicações para ir adiante. A minha expectativa nos próximos anos é pelo menos dobrar ano a ano, não escrever sempre a mesma coisa, óbvio que não, mas fazer produções diferentes e ao mesmo tempo conseguir ir desenvolvendo minha tese. Eu estou pensando em trazer alguns aspectos mais práticos, como é que eu faço rotina de estudo, a organização, como é amanhã nessas coisas, enfim. Não sei se é um tipo de vídeo que interessa tanto, mas se interessar me falem aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Pois então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui, nos vemos no próximo. Tchau, tchau, gente!